Salve, salve nação, pessoal, vamos falar aí referente ao jogo de ontem, né? E vamos falar um pouco do Luiz Gustavo e um pouco sobre esses jogos aí que tivemos, esses últimos 3 jogos, né? Bom, o São Paulo foi a campo, né? Lá em Minas, né? No Mineirão, que não ganha desde 1991 e dentro do Mineirão, tá? E não ganha do Atlético Mineiro, acho que desde 2020, se eu não me engano, né? E o São Paulo pra mim fez um bom jogo, né? O São Paulo no primeiro tempo ali foi muito superior ao Galo, né? E no segundo tempo ali o Galo ainda equilibrou mais as situações e teve ali um fato determinante que foi a expulsão do Caleri, né? E ali em diante o São Paulo acabou ficando nas cordas, consequentemente com um jogador a menos, né? Primeiro tempo o São Paulo foi senhor do jogo, acabou criando um pouco mais, tendo mais volume de jogo, teve mais controle sobre o adversário, né? E o segundo tempo que o Atlético Mineiro melhorou, mas o São Paulo mesmo assim teve a melhor chance do jogo, né? Que foi criada até pelo Alisson, né? Que eu acho que até então estava sendo até o melhor jogador do São Paulo, né? Ele criou uma chance por Ferreira da base, né? E ele chutou ali, o Everson fez uma bela defesa, né? Na minha opinião, né? Depois que foi até o Caleri foi expulso, que eu acho que foi expulso injustamente, tá? Não acho que foi uma cotovelada, eu acho que foi mais um braço ali no pescoço, né? Mas ali assim, é aquela história, né? Eu já falei e eu acho que vou falar de novo aqui, que é chovendo molhado, acho que a arbitragem do Brasil é muito ruim, né? E eu acho que esses caras, eles não fazem sacanagem, porque eles são ruins mesmo, entendeu? E o Huawei já apitou outros jogos do São Paulo e Galo e fez também coisas, prejudicou bastante o São Paulo, né? Bom, enfim, o São Paulo traz um ponto, eu acho que um desempenho bom, e eu acho que o Zubeldia encontra um time sem Oscar e sem Lucas, né? Que estão lesionados, e eu acho que encontra um time aí para jogar a Libertadores nessa quinta-feira, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, falar um pouco desses últimos 3 jogos, né? Eu acho que esses últimos 3 jogos que o São Paulo jogou com o Zubeldia, eu acho que tem um saldo positivo, né? Que a gente tem um jogo que não é muito bom, um outro jogo que é honesto, que é contra o Tajeres, e esse jogo que é bom, mas a gente não leva o resultado para casa, né? E eu acho que, assim, o desempenho foi muito melhor do que o resultado. Acho que nesse ponto aqui que o São Paulo jogou contra o Galo, eu acho que foi bom o desempenho. O São Paulo encontra soluções sem os principais jogadores, né? Que é os jogadores mais talentosos, não é nem os principais, mas os jogadores mais talentosos. O São Paulo encontra ali um time, né? E eu acho que isso é o que se sai positivo, né? Desses últimos jogos, né? Bom, e assim, né? São Paulo não faz um jogo bem com o Sport, né? O Caleri perde um pênalti ali, acaba condicionando todo o jogo. O São Paulo faz um jogo honesto ali, um jogo muito mais físico, que a gente entende. Bom, quem conhece Libertadores sabe que o jogo da Libertadores é muito diferente do jogo do brasileiro, de uma outra competição. É um jogo mais físico, é um jogo mais pegado, não é um jogo tão vistoso, né? E o São Paulo acaba saindo com uma vitória ali na Argentina, que é a 3ª vitória do São Paulo na Argentina pela Libertadores. Eu acho que isso aí tem que ser valorizado, né? E o desempenho ali, pra mim, desempenho é resultado, tá? E o resultado foi muito bom, né? E falando aí um pouco do resultado de ontem, eu acho que foi um bom resultado pro São Paulo, pelo desempenho que o São Paulo teve e pelas dificuldades com a arbitragem que o São Paulo teve. O São Paulo saiu ali no lucro com esse um ponto na bagagem, né? No final do jogo ali, o Lianca acabou sendo expulso, mas foi só pra inglês ver mesmo, né? Enfim, bom, é isso. Falar sobre o Luiz Gustavo, tá? A gente viu aí que ele teve uma embolia pulmonar, e o que seria isso? É meio que um coágulo de sangue, né, no pulmão. Me corrijam se eu estiver errado, né? Isso aí é uma situação muito difícil, né, pro jogador. E a gente fala aí mais do jogador, do ser humano, mais do que do profissional, né? Eu acho que eu torço aí para que o Luiz Gustavo fique bem, melhore, né, essa questão da saúde, porque ninguém quer ficar com esse problema, né? Com essa doença, né? É uma doença muito chata, né? Assim, ainda bem, graças a Deus, ele acabou descobrindo antes, né? De acontecer algo mais grave. Pode levar isso aí, pode levar a pessoa a óbito, né? Uma grave doença aí, uma grave situação ali. Graças a Deus viu antes, né? E tá conseguindo aí tratar, tá internado lá no Albert Einstein, né? Que é onde o São Paulo leva seus atletas para ter atendimento médico, tudo, né? Então, assim, melhoras pro Luiz Gustavo. Espero que ele volte, né? Mas também, se não voltar, a gente entende. É um jogador de 37 anos, tem contrato com o São Paulo até o final do ano, né? E eu acho que ele vai avaliar muito essa situação, se vai voltar, se não vai voltar, se ele vai querer fazer um jogo de despedida, não sei, né? Mas eu acho que sobretudo o Luiz Gustavo ali, ele vai pôr na balança aí essa questão, se
vai estar apto para continuar a carreira dele, né? O Jussá já tem uma certa idade, 37 anos, se eu não me engano, e ele vai ter que colocar na balança isso, né? Dependendo de quanto tempo que ele levar para voltar a campo, ele vai precisar pôr na ponta do lápis se vale ou não vale a pena, né? Vamos ver aí conforme o tempo, e a gente deseja melhoras aí pro Luiz Gustavo, né? Bom, a gente continuar, vamos falar aí sobre, assim, os problemas agora que o São Paulo tem, né? Sem o primeiro volante, né, de ofício. São Paulo reintegrou ali o Luan, a gente entende que essa reintegração é mais para valorizar o atleta e conseguir um clube para ele, né? E, assim, na minha opinião, acho que o São Paulo tem ali o Luan e tem também o Negruti, né? Eu acho que até o Luan não tem tanta oportunidade, mas não é por nada, é porque ele está ainda em preparação física, né? Tá, ele perdeu toda a pré-temporada e perdeu toda a parte física, né, do elenco. Então ele precisa correr um pouco contra o tempo para poder ter oportunidade no time, né? Então acho que a gente vai depender disso e vai depender um pouco do que o São Paulo vai querer fazer, né? O São Paulo estava atrás do Thiago Mendes, o Thiago Mendes saiu daqui como segundo volante, hoje em dia ele já atuou muito como primeiro volante, né? E eu acho que o São Paulo precisa pôr na ponta do lápis se vale a pena ir buscar, né, o Thiago Mendes. O Thiago Mendes não vai vir para ganhar pouco, tá? Isso aí eu já adianto, que a gente sabe, né? O São Paulo vai tentar o Thiago Mendes ali no meio do ano, sem informação. Inclusive foi o Alexander Vieira que deu essa informação, né? E eu acho que vale buscar, até é válido. Só que eu me preocupo um pouco com esses contratos, né? Longos e contratos com valores altos, né? Com jogadores que são mais 30. Então eu acho que o São Paulo tem que tomar cuidado com isso, né? Se for para ter um jogador mais 30, tem que ter um salário um pouco mais razoável, né, no mercado, para que não onere muito a folha e você não tenha um contrato longo com um jogador mais veterano, né? De pronto, embora eu tenha feito toda essa crítica, mas essa crítica ela tem que ser feita, né? E ela tem que ser feita com algumas questões, né? Com ponderações, né? O que eu faria agora, né? Eu, como eu não sou um cara que garimpa o mercado, não sou profissional, né? Eu acho que eu traria talvez o Fernandinho por um contrato de até o final do ano, né? Até o final do ano. E faria um tratamento, alguns treinamentos com ele, algumas coisas, tentar uma evolução física dele até o final, até a intertemporada, fazer uma intertemporada com ele e tentar encaixar ele no elenco ali, que talvez até o final do ano seria o ideal, né? Eu acho que aí nesse sentido aí você teria um jogador com custo baixo, né? E teria um impacto no elenco ali até que razoável, porque é um jogador experiente, né? Não fez uma má temporada ano passado com o Atlético Paranaense, embora o Atlético Paranaense tenha caído, mas eu tentaria pelo menos ali ficar uns 6 meses com o jogador para avaliar um pouco, né? Jogador um pouco mais veterano, tudo, mas se viesse com custo baixo, já que ele tá parado, eu acho que valeria muito a pena, né? O que eu não acho justo é você fazer um contrato longo com um jogador que já é experiente e um valor, um salário razoável. Isso aí eu acho que é um mau investimento. Mas um jogador que tá ali, que é veterano, quer tá desempenhando, fazer um contratinho por produtividade, um contrato até que baixo, eu não acho que é de todo mal, né? Eu acho que contrato baixo e contrato de baixo impacto, que eu falo em folha até, né? E que te traga menos tempo de contrato, né? Eu faria essa movimentação aí. Deixa aí o que você faria, o que você acha sobre isso, o que você acha sobre essa situação, né? Então é isso, pessoal. Tamo junto, tá? A gente volta aí em breve, tá? Acho que amanhã eu tento fazer um outro vídeo aí, vou garimpar as informações hoje e a gente vai se falando aí, ok? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e vamos São Paulo.